Gratidão. E um ponto crucial para entendermos, né, a nossa evolução, o fator que é preciso a gente compreender as mudanças que acontecem no nosso corpo, as mudanças que acontecem na nossa consciência, as mudanças que vão acontecendo, elas estão relacionadas ao nosso código genético, né? Então, nós, os seres humanos, carregam um DNA que contém ainda, né, muito do reino animal. Então, essa violência, toda essa busca pelas coisas, né, esse querer as coisas à força, as guerras, as brigas, os conflitos, são por conta de um código, né, interno que está relacionado à sobrevivência. Então, o ser passa o tempo todo vivendo num estado de alerta, num estado de querer alguma coisa, de possuir alguma coisa, de mandar em alguém, de conseguir aquilo a qualquer custo, de fazer metas, 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 metas. De onde vêm esses resultados das empresas, né? A busca frenética por resultados. E alcançou os X, aí vem mais tanto, e mais tanto, isso não é suficiente, precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais. Então, esse desequilíbrio começa porque dentro do código, por uma questão de sobrevivência mesmo, foi necessário ter um ingrediente, vamos chamar assim, de sobrevivência. Ou seja, a gente precisa ter um impulso, né, de ir buscar, de fazer. Só que isso acabou virando uma forma única de viver. E foi potencializando esse código e o ser acabou ficando mais agressivo, né, do que o próprio animal, do reino animal, que na verdade tem a sua agressividade, mas ela é ponderada, ela é inteligente, porque ele está dentro do reino animal, não tem autoconsciência ainda, né? Então, né, o tigre, né, ele tem um movimento assertivo e ele coloca aquilo para fazer funcionar, né, de acordo ao momento que ele precisa se alimentar. Mas ele não sai matando por matar. Ele não sai buscando por buscar. Então, tudo tem uma inteligência dentro do reino animal, que ainda não chegou nessa autoconsciência. Agora, o ser humano com autoconsciência pode sair por aí fazendo isso, né? Não pode impor a sua vontade sobre os outros. Eu quero que você faça isso. Né? Contrata pessoas e vai escravizar as pessoas para fazerem, alcançarem as minhas metas. Como assim? Então, esse código, ele existe, né? O DNA no reino humano, ele levou a esse desequilíbrio, leva, né? Pela conduta, pelo comportamento. Novamente, pelo pensamento, pelas emoções que levam às ações. Quando a gente faz uma mudança de consciência, ou seja, com essa transição planetária, que é uma mudança, uma transição de consciência, saímos de uma vida meramente física para entendermos que a vida é construída a partir do invisível, do imaterial. Mas como é que a gente vai perceber o imaterial se a gente tem dentro do nosso código genético só coisa material, ou seja, só como, durmo, passeio, tiro férias, né? Eu preciso ter ingredientes, né, vamos chamar assim, que sejam de uma linhagem, de um código imaterial. Então é aí que entra a nossa origem, ou seja, o que tem lá que a gente começou a perceber desde criancinha, né, em muitos casos, mas ainda aquilo não estava tão perceptível, não estava tão claro, não existia tanta clareza. Isso tudo já vinha de alguma forma do código genético. Por quê? Porque as civilizações para evoluírem, quando passamos, né, as instruções que recebemos na nossa egrégora, ou seja, que a gente vai passando de civilização em civilização, e apoiando a evolução justamente porque cada raça, cada civilização carrega outros códigos. E esses códigos levam a outras percepções, que levam a outras energias, né? São energias que trazem percepções,
e que levam a mudanças de comportamento, que passam pela consciência. Então eu me conscientizo, peraí, o mundo não é essa estrutura sólida. Aliás, não tem nada sólido, nem a pedra. Ela pode ser movida de lugar e ela pode se tornar mais sutil e ela pode ter várias densidades. Como é que é a pedra na oitava dimensão, né? Existe ela? Como é que é? Então, tudo isso a gente vai percebendo que essas mudanças, elas precisam sair de algum lugar. Então, quando a gente começa o processo de despertar, o nosso código genético original, ele começa a ser ativado. Então, por isso que a gente fala, tem várias ativações, tem portais, tem isso. Por quê? Porque são os movimentos energéticos que permitem ativar esse código que estava lá dormindo, né, que estava inativo em alguns das suas capacidades, porque não era o momento ainda dele despertar. Então, a gente carrega muita informação, muitas habilidades, a gente carrega um monte de coisas que a gente já é, não é que a gente está tentando ser, que a gente já é, mas a gente tinha esse código dormente, eu não lembro, por conta do planeta Terra, da densidade, né? Então você coloca um monte de coisa e essas coisas vão confundindo as pessoas, vão fazendo elas acreditar no mundo sólido. E aí o materialismo, justamente o materialismo, é a separação. Então eu separo a pedra, eu vejo a pedra separada do tigre, né? Então agora está separado. E eu também, eu estou vendo eles, é todo mundo separado. No momento em que a gente ativa um código imaterial, do que é feito a pedra, do que é feito o tigre, do que sou feita, do que tudo é feito, né? Tudo é feito da mesma essência. Então não tem nada separado. Então se eu bater nessa pedra aqui, o que pode acontecer? Vai acontecer um impacto em algum lugar. Né? Então a gente percebe uma vibração no lugar, um som, ele está impactando, né? Vibrou a janela, vibrou alguma outra coisa. Por quê? Porque tudo está conectado. Então essas percepções começam a aflorar para a gente perceber as conexões, para a gente entender que o mundo não é tão sólido. E aí o ser humano passou a viver como um mundo sólido. Então ele esbarra em alguém, até pede desculpa, né? Em outros momentos nem desculpa pede, né? Hoje já pede. Por quê? Porque ele está evoluindo, ele está percebendo que, peraí, ele esbarrou no outro, ele sentiu uma coisa. Em outros momentos ele esbarrava no outro e nem sentia, porque ele estava num nível de densidade tão grande que para ele o outro não existia. Então isso vai evoluindo a ponto de você reconhecer o outro. Né? Reconhecer o outro como que não é o outro, né? Estamos todos conectados. Então essas habilidades vão sendo emanadas, vamos dizer assim, vão sendo percebidas com a ativação do código genético. E aí não tem nada igual um do outro. Então é isso que a gente tem que entender. E essa é a diversidade maravilhosa que existe no universo. Porque é daí que a gente vai criar a nova Terra. Daí que a gente vai manifestar outras coisas. Por quê? Porque estamos conversando com seres de outras órbitas. Então, um tem uma característica, outro tem outra. Mesmo os humanos que estão evoluindo já estão com outro código, né? com outras capacidades ativadas também. Então, tudo isso vai ajudar a todos nós manifestarmos essa nova Terra. E aí a questão da violência, ela vai ser completamente, essa informação é de completamente eliminada do planeta. Porque não existe violência no processo evolutivo. Gente, violência no processo evolutivo é um atentado contra a vida. Como é que eu posso violar o direito à vida? E não é aquelas coisas que, né, as leis humanas, não fazer isso, não fazer aquilo. Não tem que, não está escrito.
está dentro do nosso código genético. Então, no momento que eu sinto algo que não corresponde, imediatamente peraí, né? Isso não faz parte da minha índole, isso não faz parte da moral, isso não faz parte da vida. Então, a moral, a índole, o equilíbrio, eles vão ser assim, tudo, né? Eles são a sustentação de todos os seres que vão estar se colaborando uns com os outros. Então, esse movimento ele vai acontecer naturalmente. Né? Você não precisa, não precisa que seja seu amigo, nem seu familiar. É um ser humano, é um ser que está vivendo essa experiência e que, para transcendê-la, ele precisa desse amor incondicional. Incondicional. Então, esse amor incondicional ele vai sendo ativado aos poucos, né? Para a gente ir percebendo como o reflexo, entendendo que o mundo fora é reflexo do que fazemos dentro, está refletindo aquilo que estamos fazendo. Então, o que estamos sendo. Estamos sendo, fazendo, se torna a mesma coisa. Porque o nosso eu superior é quem vai direcionar a ação. Então, isso começa a ser uma coisa só, ou seja, eu penso, sinto e faço, é tudo junto. Não tem mais, eu vou para lá, mas depois eu vou para cá. Não. Começa a se integrar. E esse código genético imaterial, que está presente no planeta já, GNA, esse código é que permite a gente acessar a consciência cósmica. Que a consciência humana, o limite de desenvolvimento da consciência humana, a consciência humana não chegou no seu ápice, que era o ser humano se tornar um ser humano, um ser amável, um ser com a compreensão do amor incondicional. Ele não chegou nisso. Ele estagnou no processo de sobrevivência, na competição. Ele estagnou em determinados pontos mentais de um ser mental e não de um ser espiritual. Então, a espiritualidade da consciência humana ficou totalmente não explorada, não desenvolvida. Então, essa ajuda superior, né, de toda essa confederação galáctica, federação, todo esse processo de seres de vários lugares, vem para trazer a energia espiritual, que é a energia do código imaterial. Então, sem essa energia imaterial, a gente não consegue perceber que a vida não é tão sólida. Né? Então, o ser continua, ele vai de novo lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a percepção dele continua limitada na fisicalidade. E o reino humano continua sendo um reino à parte dos outros reinos. Então, com esse código imaterial que vem e provém do reino, né, de reinos de consciências angélicas, por exemplo, né, consciências imateriais, que são seres, por exemplo, que já não têm consciência angélica, não têm mente. Que maravilha, gente. Né? Não tem. O que significa? Significa que ela está conectada, o seu coração está conectado à sua fisicalidade, ao coração, né? o seu corpo está conectado ao cosmos diretamente. Então, a ação é pura. Por quê? Porque não passa por uma mente que vai filtrar e dizer, não, esse aqui eu gosto, esse aqui não gosto. Então, vai direto. A ação é pura e ela está sempre de coração aberto. Mas não porque é submissa, porque é assim, porque é da natureza. Mas isso está presente no código genético dessa raça que colabora com as outras. Então, nós todos recebemos colaboração de várias raças. Por exemplo, isso a gente fala os seres multidimensionais. Então, nós estamos sendo apoiados, por exemplo, né? Receber apoio de um pleiadiano. Então, o pleiadiano, ele tem essa construção, essa capacidade de construir totalmente limpa. O que é construção limpa?
é eu pensar, né, em uma casa bela e eu manifestar essa casa bela, mas não porque eu estou fazendo para mim, porque eu quero possuir. Não, é porque ele tem essa capacidade de percepção alinhada à sua mente clara. Então, a construção das formas, ela é perfeita. Então, ele é um construtor de formas. Mas o que eu vou pôr nessa forma? Então, aí entra, por exemplo, os uranianos. Tem a questão, né, tem outras questões de sabedoria, etc. Então, você vai preencher aquela forma com sabedoria, com elementos que permitem aquilo permanecer, fluir, se sustentar. Por quê? Porque se a gente não mesclar esses conhecimentos, né, e aí você pega os arcturianos e etc., são conhecimentos profundos, gente, de civilizações que constroem coisas maravilhosas, né, que estão conectadas ao universo, que tem formas, que tem texturas, que tem a sabedoria, né, e tem o amor incondicional imbuído em todas elas. Então a forma não sai assim de qualquer jeito, não, eu vou agora, vamos fazer isso aqui. Compra casa e começa a retalhar a casa inteira, isso aqui. Isso é uma expressão da inconsciência humana, que fica o tempo todo cutucando as coisas. Então como é que a gente constrói uma coisa física mesmo? A partir de uma consciência imaterial. É diferente de uma consciência materialista. Então, essa é a mudança da nova Terra. Porque as coisas na nova Terra, elas vão ser construídas por nós mesmos, manifestadas por nós mesmos. E nós precisamos de elementos no nosso código genético que permitam isso. Mas quando nós não temos, não, mas esse conhecimento, esse é com determinada raça. Então, a egrégora, ou o nosso eu superior, vai nos unir com esses seres para que juntos a gente possa manifestar determinadas coisas. Então aí as coisas começam a acontecer na matéria física, ou seja, na nossa realidade. Então a nossa realidade vai mudando, porque nós estamos mudando, e o papel do nosso eu superior é orquestrar isso. Então ele vai nos conectar com seres, com energias, entendendo que os seres são energias, em forma, né, vestido de avatares, avatar X, avatar Y, que vai fazer e ajudar esse trabalho. Entendendo que tem seres vestidos de avatar nessa dimensão e seres que não estão nessa dimensão e que estão nos auxiliando. Não necessariamente estão aqui, a gente está vendo eles, mas eles estão nos auxiliando nessas construções. Então, tudo isso acontece a partir do código genético, ou seja, da percepção da mudança interna. Porque a mudança interna não acontece sem essas ativações. Porque de onde sai? Nada vem de fora. Então não adianta a gente fazer um curso no mundo materialista com a visão da separação, se nós estamos num processo evolutivo. Não vai servir para nada. Porque eles vão separar todas as áreas de novo. E o que faz o mundo espiritual? Ele vai unir todas as ciências. Vai unir a espiritualidade à ciência, né, de volta, porque de volta para casa, vai levar a ciência de volta para casa. Porque a ciência é fundamental e a ciência é um dom. A ciência como um todo. E não essa ciência materialista, ou seja, a ciência vista como que eu preciso de uma evidência que eu veja com os meus olhos físicos para então dizer que aquilo existe. Então, no momento em que um código genético imaterial é ativado dentro de um cientista, né, aconteceram tem vários casos, o cientista despertou e falou, meu Deus, mas como assim, né? Estão vendo só um lado da moeda e o outro. Então, isso muda completamente a realidade. E aí, então, a ciência
passa a aceitar que a espiritualidade existe, né? Porque o cientista foi tocado internamente. Então ele não tem mais como negar. Porque não tem como negar, gente. Todos os seres que passam por um processo, né, de elevação, de contato interno com alguma experiência, nunca mais serão os mesmos. E não tem como negar que a realidade está além de todo esse teatro. Então, esse teatro vai ficando pequeno para esses seres todos, né? E para o próprio ser humano que fala, não quero mais isso. Eu quero descobrir outras coisas. Então, naturalmente, tudo isso, esse véu, toda essa ignorância, né, que é o ignorar a realidade, né, e viver no mundo do fenômeno das formas, acaba sendo dissolvido pela própria consciência cósmica. Então, a consciência cósmica vai penetrando e essas energias que vão ativando a nossa consciência interna, entendendo que para os seres que escolheram o processo evolutivo, que são de outros órbitos e que estão nesse processo, essa energia, esse código genético GNA, ele vai sendo ativado, porque eles escolheram isso desde o princípio. Então, eles sabiam que iam passar por aqui e que precisaria que isso acontecesse para que eles pudessem ter os elementos. Né? Então, a visão, a cocriação, a criatividade de manifestar as coisas. Então, essa organização, ela vai acontecendo, sempre foi acontecendo, mas ela se intensifica no momento das linhas do tempo. Porque a gente precisa dos elementos para a gente continuar o nosso processo. Então, eu não posso estar num processo evolutivo sem intuição, sem percepção. Não, eu nem estaria falando de processo evolutivo, a gente estaria falando de um processo físico-material. Então, toda essa engrenagem, tudo isso vai mudando e esses elementos vão adentrando o nosso código, na medida que a gente vai permitindo, né? E isso vai transformando a nossa realidade interna e, consequentemente, a manifestação externa. E aí, que grupos, como isso vai se formar, isso também é uma orquestração superior. Por quê? Porque aqueles grupos que têm afinidade já estão falando a mesma linguagem, que já estão compreendendo as mesmas coisas, que um tem um conhecimento, outro tem outro, que junto aquilo se forma, é o que vai fazer e acontecer essa nova era. Então, essa nova era, a violência, a competição, tudo isso é apartado, é separado do código genético. Então, se um ser recebeu aquilo, né, porque precisou receber aquilo pela questão da sobrevivência, porque ele precisava ir, né, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo para ele poder sobreviver no mundo, ele recebeu determinados ingredientes que vão sendo transmutados, ressignificados, modificados, para que ele não tenha nenhum tipo de violência, porque não faz parte da consciência daquele ser. Então, ele não pode ter violência. Por isso que muitas pessoas, muitas coisas acontecem, a gente fala, mas isso não tem nada a ver comigo. Claro, não tem. Por quê? Porque existiu um ingrediente, um elemento que foi necessário para que você pudesse sobreviver diante daquelas circunstâncias. Mas a consciência e o eu superior, entendendo que o trabalho é esse interno, vai trabalhando isso para que isso vá sendo dissipado a ponto de que a gente não tenha nenhuma intenção de prejudicar alguém. Nenhuma. Ou seja, que isso não exista mais. Não exista, eu vou montar um negócio porque eu quero ser melhor do que... Não exista mais isso. Então, no momento que isso é retirado da consciência, é um grande crescimento espiritual, progresso espiritual que acontece e, consequentemente, físico, material. Porque o desapego é gigantesco. Então, o ser cria, manifesta algo e é normal.
porque essa é uma lei superior que está dentro, ele está dentro desse código genético. Então ele não vai lutar, conquistar, porque ele quer colocar a bandeira dele lá, porque ele quer ser o dono daquela terra, ele quer ser o dono do terreno, esse é meu, esse é teu. Essas coisas, né, que mataram as pessoas umas às outras, disputando, disputando o terreno, de pedaço de terra. Então essa loucura toda, ela vem sim do desequilíbrio interno, né, de um código que começou a ser cristalizado pelo próprio comportamento humano, não levando em consideração que aquilo era só por uma questão, é uma questão de sobrevivência, mas que ele tinha que desenvolver outros níveis de si mesmo para poder equilibrar a vida e não ficar simplesmente querendo as coisas a qualquer custo. Então, o GNA, esse código imaterial de consciências imateriais, ele é um grande desbloqueio, né, da matéria, da percepção da matéria sólida como vida, e com isso ele traz também os elementos do amor incondicional, da gratidão à vida. São estados de consciência mais elevados que nos permitem manifestar uma vida mais equilibrada. Então, a gente perceber isso, a gente vai percebendo, né, que vai ativando, porque a gente vai vendo as coisas de uma maneira diferente, a gente vai vivendo coisas diferentes, porque a gente começa a entrar a metafísica começa a aparecer na nossa vida assim, né, o tempo todo. Então a gente manifesta objetos, a gente manifesta coisas, símbolos, tudo isso, né, sempre, a metafísica sempre fez parte da minha vida, os símbolos, etc., porque isso já mostrava, né, agora eu percebo e entendo, o código imaterial, ou seja, de que tudo que foi criado, tudo que é criado no mundo superior, tem que ser manifestado no mundo, né? O que está em cima tem que ser manifestado embaixo. Então, se nós temos uma consciência elevada, tudo que nós vamos manifestar vai ser organizado e elevado. E assim. Então, esse equilíbrio que está dentro de nós tem que refletir fora. Então, esse equilíbrio vai acontecendo pelas próprias mudanças de código genético e da nossa percepção sobre isso. Então, a gente tem que entender isso, vivendo. Então, nunca a gente vai entender algo se a gente não viver aquilo, né? Viver mesmo, sentir aquilo, o que aquilo está me trazendo. Aí a gente vai perceber que houve realmente uma mudança. Quando você não mais espera a mudança lá fora. Quando você não espera mais a mudança lá fora, e mesmo que lá fora ainda te mostre que não mudou, você sabe que mudou. Porque você está convicto da sua própria mudança interna. Gratidão.